O Pedro, acho que já está meio velho falar isso, mas o jornalismo está vivendo uma transição, né? Nos últimos, 10 anos, 20 anos? 25 anos. Mas não dá para dizer cada vez mais acelerada, né? Acho que agora a gente está sentindo a porrada, talvez mais, Eu acho, de cara, quem não se adaptou. eu acho que não tem mais quem não se adaptou. Agora, evidentemente, existem níveis diversos de adaptação. Uhum. Nos anos 90, se a gente fala dos grandes veículos, dos veículos tradicionais, Uhum. nos anos 90 os veículos brincaram de internet, né? Puseram seus sites lá, gratuitos, tudo mais. Sei. Você nem Primeira se dá para chamar década... de brincadeira isso, viu, Pedro? Ah, bem, veja, era Web 1.0, Uhum. o Wired tinha acabado de botar os primeiros banners no ar, né? O primeiro banner foi deles, né? Exatamente. Então, na Hotwired, né, que era o site da Wired, os jornais acharam que era uma coisa assim, tipo, uma coisa da moda, sabe? Uma coisa de, vamos... Lembro bem. Mas não parecia uma coisa séria. Tanto é que eu lembro de muita gente falando que não, nós vamos ter a nossa internet, que era a intranet, né? Não sei se você lembra, todo mundo queria fazer a própria intranet. Eu disse, não, a gente não precisa da internet, a gente vai fazer a nossa. Agora, na década de 2000, na primeira década do século, aí foi aquele momento em que a internet começou a se tornar onipresente e você começou a ter uma discussão. Em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos, tem um número-chave, sabe? Que é o número de 30% de penetração de banda larga residencial. Por que esse número é chave? No momento que você tem banda larga residencial com 30% da população de um determinado país, começa a despencar a publicidade em veículo impresso. Nos Estados Unidos foi em 2007, 2008. Aqui no Brasil foi em 2013, 2014. Nesse momento você tem aquela onda de demissão de jornalistas, porque o dinheiro de repente começa a ficar muito curto. E dessa onda de demissão de jornalistas, você vai para um ambiente em que começam a nascer as startups de jornalismo. Aqui no Brasil é 2015, 2016. Nos Estados Unidos foi 2008, por ali. Uhum. Esse é o momento chave. Os jornais percebem isso em geral um pouco antes. Nos Estados Unidos, 2004, 2005, 2006. Aqui no Brasil, 2009, 2010, 2011, que é o momento que você começa a perceber, opa, peraí, eu tenho que mexer na maneira como as redações funcionam. Eu preciso ter jornalista mais cedo escrevendo matéria mais cedo, não dá para simplesmente ficar publicando agência de notícia. Agora, eu diria que no Brasil, de 2015 para cá, as redações são fundamentalmente redações, até um pouquinho de antes. As redações grandes são redações digitais. Não são o jornal impresso, ou mesmo o telejornal, é consequência do que você produz para a internet ao longo do dia. Uhum. Quer dizer, você já inverteu a ordem. Os veículos são antes digitais e, evidentemente, começam a concorrer com veículos nativos, com veículos que nasceram para a internet. Do que você falou, acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro, você falou dos 30%. Você sabe que tem muita gente que defende que a partir do momento que o mercado vira 20%, o mercado antigo deixa de ser sustentável. Então, por exemplo, e-commerce, a defesa é essa. A partir do momento que 25% das compras são feitas online, o offline tradicional não se sustenta mais. Ele precisa se reinventar. Agora, tem uma coisa nessa história, Pedro, assim, você achou seu espaço, né? Porque tem uma coisa nessa transição que é o seguinte, e a gente viu muito estudo sobre isso. Cada real ou cada dólar que ia do tradicional para o digital, ele se transforma em 10% da grana. Ou seja, cada 10 reais, quando ia para o digital, sei lá, eu sou jornal, eu tenho 10 reais do anunciante, a hora que eu vou para o digital eu tenho esse mesmo dinheiro do anunciante, vira R$1. Porque essa grana ela é dividida em produção de conteúdo, essa grana é dividida em um monte de checagem pró e pré, né? Enfim, todo tipo de analytics para ver se a campanha está sendo entregue ou não, se tem fraude ou não.
Ou seja, a grana, o bolso é o mesmo, mas isso acaba ficando uma parte muito pequena no veículo. Os custos são menores também, né? Tudo bem, Pedro, mas a dificuldade é, esses caras demoraram muito tempo porque eles demoraram para entender que não era só estar no digital, que eles iam precisar mudar efetivamente o modelo de negócio e achar novos modelos de receita. Certo. Eu vejo algumas startups como você e eu tenho a sensação de que vocês acharam o seu espaço. Você está crescendo, você acabou de receber investimento, então não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho a sensação de assim, pô, você tá num caminho bom, você achou seu espaço nessa história. Quando eu olho para a imprensa em geral, que é um erro generalizar, eu não vejo isso. A minha dúvida é o seguinte, esse cenário novo cabe aos grandes? Cabe. Cabe. Mas quem tá bem nessa história? Tipo, o New York Times, quem mais tá bem? Cara, o Grupo Globo também. Eles têm um serviço de streaming. Isso não é uma coisa trivial. Mas tudo bem, mas o Grupo Globo, se a gente olhar o que eles estão fazendo de modernização e para onde eles estão apontando, nós estamos falando muito mais aí de não de jornalismo, mas de entretenimento. Mas o jornalismo é uma parte integrante do modelo deles. Olha para o G1, por exemplo. O G1 continua sendo uma coisa que demorou para nascer, entendeu? Mas continua sendo uma das principais referências de jornalismo de internet no Brasil. Então, mas aí você acha que eles acaba sendo uma necessidade? Cara, é uma necessidade. Para Porque manter você tem que estar na internet, você tem que ser digital. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, que vou mudar de assunto e ficar no mesmo, tá? Uma emissora de TV, ela tem em sua grade programas que não se sustentam financeiramente. Certo? E programas que dão muito dinheiro. Certo. Nessa equalização, a coisa faz sentido. E os programas que não dão dinheiro, eles têm por um monte de motivos. Porque às vezes atrai audiência, mas não atrai anunciante, porque às vezes, enfim, porque o cara tem que ter a grade 24/7, né, por imagem, enfim, por um monte de motivos. Quando a gente fala de grupo Globo, é óbvio que o jornalismo é muito importante para eles, mas a minha dúvida é se isso é sustentável hoje desse tamanho, entendeu? Olha, eu não conheço os números, então eu não saberia opinar. Mas esse negócio de televisão 24 horas, quando você tem acontecimento, isso vale para esporte e vale para jornalismo. Nos momentos que você tem acontecimento grande, as pessoas param e grudam. Então, é um negócio no qual você tem que estar... É aquela rotina de baixa audiência, de média audiência, mas uma audiência constante, tá? Que quem gosta de jornalismo gosta. Que está sempre ali. Aí acontece alguma coisa grande, a audiência explode e você é referência. Então tem um negócio ali. Tem uma coisa que funciona. Agora, evidentemente, o truque de você entender a empresa de jornalismo na internet primeiro, empresa de jornalismo não é uma empresa qualquer. Se você quer fazer muito dinheiro, esse não é o negócio no qual você quer estar. Perfeito. Você faz jornalismo primeiro porque você gosta. Segundo, porque democracias não sobrevivem sem jornalismo. Quer dizer, tem uma coisa ali que é um pedaço que é uma forma de você participar da democracia. Perfeito, mas você continua falando sobre o mesmo assunto, não é business, é muito mais uma coisa life. Agora, tem uma outra questão aí. Primeiro, eu nunca disse que não tem dinheiro para se fazer, porque tem dinheiro para se fazer. Agora, o que acaba acontecendo com empresas jornalísticas digitais é o seguinte. Primeira coisa que você tem que aprender, no waste. Gastava-se, quando os jornais eram monopolistas, e o que eu quero dizer com monopolistas era, se você queria ser visto, porque você tem uma loja e tudo mais, ou você compra um anúncio no jornal, ou você não tem opção, aquilo, você não precisava ter departamento comercial vendendo publicidade. O dinheiro simplesmente
entrava pelas janelas. Então era uma coisa muito simples e você conseguia montar umas redações gigantescas. Tipo, dane-se, entendeu? Você gasta dinheiro porque é tanto dinheiro entrando. Isso não é realidade já há décadas, isso acabou. Então você tem que fazer uma coisa mais magra. Agora, por outro lado, se você sabe montar a empresa digital, você tem uma empresa cujo faturamento é muito menor, o faturamento é muito menor, mas a margem de lucro é maior. Mas da maneira como você descreveu, o que eu entendo é que é muito mais um trabalho way of life. Que, assim, não tô fazendo juízo de valor, tá? Não, Vou te dar um exemplo. A gente tem, você deve ter como eu, quilos de amigos que são advogados e arquitetos e que decidiram não virar empresas muito grandes. Uhum. Né? O cara lá tem um escritório de arquitetura, é ele, às vezes mais um sócio, ou às vezes é só ele, ou advogado. O cara, mas não quero virar empresa de advogado com 50, 100 advogados. É o que o cara quer. E o cara ganha uma grana boa, não é? O cara é classe média, média alta. Mas ele não é uma corporação. Quando você começou a me descrever os motivos, me parece um pouco compatível hoje para você ser uma empresa grande. Porque, querendo ou não, uma empresa grande acaba olhando para crescimento, para lucratividade, para volumes, entendeu? Existem dois negócios que são dois negócios diferentes, né? Um é um negócio de comunicação. Aí nesse jogo você tem coisas como Netflix, você tem coisas como ESPN e você tem coisas como jornalismo. Escrito, falado, áudio, audiovisual. Às vezes faz sentido se você tem uma grande corporação, e aí faz-se muito dinheiro, você como parte do portfólio ter um braço de jornalismo, porque existe um público que quer ter aquilo e é bom você ter oferta. Então, se você quer um grande negócio, você olha para isso como o jornalismo é parte do portfólio que você tem que oferecer. Por isso que eu estava falando, acaba sendo, é uma expressão horrível, mas acaba sendo um mal necessário. Isso não quer dizer que seja um negócio no qual você não possa fazer dinheiro de ser rico, inclusive. Entendeu? Talvez você não vá ser... Isso não é a Amazon. Você não vai ser um bilionário na lista da Forbes. Perfeito. Você talvez não venha a ter um iate. Tá certo? Agora... dá para ser rico, dá para morar muito bem, dá para viajar todo ano para a Europa, dá para não pensar em dinheiro. Sei. Mas eu não conheço ninguém que abre empresa de jornalismo com esse objetivo. Porque se o seu objetivo é ser rico, então parte para ser milionário.